O nosso protagonista acaba indo parar em outro mundo de fantasia. Com sua habilidade de devorar os monstros e conseguir as habilidades deles, esse mundo era como um paraíso para ele. E assim, usando essa habilidade, ele começa a se aventurar nesse novo lugar. Esta é a parte 5. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista estava junto com o grupo do herói em busca do castelo do Rei Demônio. Após um tempo de viagem, eles finalmente avistam o castelo. Porém, Motoi acha estranho, pois o castelo estava no meio de uma planície e que também menciona que isso é estranho, já que não viram sequer uma pulga nas redondezas. Ele havia visto algumas tocas de coelhos no caminho, porém agora não vê mais nenhuma. Motoya pergunta o que aconteceu e Kim responde que também não sabe, mas tem certeza de que algo os está esperando. Logo em seguida, o cavalo começa a agir estranho. Motoya se pergunta se ele estava com medo, mas por quê, já que não havia nada ao redor. Após isso, o herói pergunta o que estava acontecendo. Motoya responde que o cavalo não queria se mexer. O herói pensa que esse é um sentimento esquisito e questiona se é por causa do castelo demoníaco. Motoya pergunta ao herói se há algo de errado. O herói responde que sentiu algo, mas não pode dizer com clareza, mas se chegarem mais perto do castelo, talvez descubram o que é. Depois que o cavalo parou, não se moveu um músculo sequer. O príncipe tentou animá-lo e até ofereceu comida, mas mesmo assim não funcionou. A santa tentou usar sua magia de cura nele, mas não teve efeito. Kim tentou intimidá-lo, mas não fez nada além de amedrontá-lo ainda mais. E finalmente, o herói tentou explicar para o cavalo a importância da subjugação do Rei Demônio, mas o cavalo nem mesmo piscou. Devido a isso, o herói fala que eles não têm escolha senão ficar à noite neste lugar. Assim que Motoya solta o cavalo para descansar, ele se assusta ainda mais e sai correndo. Rapidamente, o herói fala que isso é ruim, pois já estão cercados. Em seguida, eles escutam uma voz questionando se essa é a equipe do herói, sendo bem desapontante. E fala que são tolos por estarem desatentos sobre o que está ao seu redor, onde seus sentidos e inteligência são mais fracos do que os dos animais. O herói questiona quem seria ele. Esse ser questiona se realmente precisa de uma introdução, mas não há motivo para se esconder. Assim vai contar. Em seguida, eles começam a sentir um forte tremor e, para a surpresa deles, mortos-vivos começam a aparecer. Esse ser fala que é Lichmonde, um dos membros dos 4 Reis Celestiais e alguém que bloqueará o caminho deles. Lichmonde, um Underlord, também conhecido como Inveja, é o mais velho dos oficiais do Rei Demônio e esteve em serviço por cerca de 200 anos. Ele serviu 3 Reis Demônios e lutou contra o herói 2 vezes. Metade desses 200 anos, ele esteve lidando com assuntos internacionais sobre o reinado do Rei Demônio, algo que é impossível mesmo para demônios que vivem o dobro do tempo dos humanos. Porém, ele é um morto-vivo, não do tipo inferior como esqueletos e zumbis, nem um morto-vivo incompleto que precisa beber sangue para viver, como vampiros. Ele é um Lich. Enquanto o vaso que carrega sua alma e mana não for destruído, ele pode viver para sempre, tornando-o o mais superior dos mortos-vivos. Inveja, o qual se tornou o mais forte após experimentar a morte, sua presença intimida até mesmo os celestiais, os oficiais do reino demoníaco e até mesmo o próprio rei demônio o tratam com respeito. Até aquele dia, o herói anterior avançou em direção ao castelo do Rei Demônio, então Inveja invocou um incrível número de soldados mortos-vivos para detê-los. Porém, os soldados de Inveja não tiveram nenhuma chance contra a magia de luz do herói, e seu próprio corpo foi destruído pela fúria do herói. Com o tempo, o corpo de Inveja se regenerou, no entanto, o herói já tinha matado o Rei Demônio, e assim a grande confiança de Inveja caiu por terra. Outras pessoas teriam ficado cientes disso e teriam silenciado aqueles que falavam por suas costas à força, mas Inveja era um mago altamente inteligente. Ele não é do tipo que culpa os outros por seus erros, ao invés disso, ele observou e estudou sua falha. O maior motivo de sua derrota foi devido à magia de luz do herói. Seu exército de mortos-vivos não teve nenhuma chance contra a magia de luz.
Com isso, Inveja tentou o seu melhor para aumentar a resistência de seu corpo e exército de mortos-vivos contra a magia de luz, e como resultado, ele criou um exército perfeito. A Santa pergunta como isso aconteceu e por que não conseguem detectar os mortos-vivos. O herói fala que também não tem certeza onde os mortos-vivos deviam emitir ódio e ressentimento em relação às coisas vivas. A Santa fala que mesmo ela, que possui a magia sagrada, não pode detectar a presença maligna deles. O herói fala que apesar disso, eles ainda continuam sendo mortos-vivos, assim diz para ela usar sua magia sagrada. Logo em seguida, a Santa lança um ataque em um dos esqueletos, porém nada acontece. Inveja pergunta se eles estão confusos, onde nem chegou na melhor parte. Em seguida, Inveja começa a conjurar uma habilidade. O herói não conseguia acreditar, pois os mortos-vivos estavam usando magia sagrada. A Santa questiona como eles são capazes de usar magia sagrada sendo mortos-vivos. Inveja fala que vai contar o seu segredo e assim mostra um item. Rapidamente, a Santa percebe que é a Bíblia da Igreja da Deusa e pergunta como ele tem a Bíblia da Deusa. Inveja responde que é porque ele é um seguidor da Igreja da Deusa. E todos os mortos-vivos neste lugar são adoradores da deusa. Eles não têm mais ódio ou rancor contra os vivos. A Santa questiona como isso é possível, mortos-vivos adorando a deusa. Inveja fala que esteve sendo um seguidor da deusa por vários anos, antes mesmo da Santa nascer. Onde, para ganhar imunidade contra a força sagrada, ele leu e releu a Bíblia por 50 anos e até seguiu as ações corretas de santos e santas. Ele também diz que o ódio e ressentimento dos mortos-vivos, tudo isso vem da inveja pelos vivos, mas ele superou essa inveja com a crença e conquistou a inveja. Enquanto isso, Kim estava descansando na carruagem. A Santa fala que isso é impossível, onde os mortos-vivos não são nada como os justos e gentis adoradores da deusa, e não tem como algo assim ter fé. Inveja fala que tudo neste mundo foi criado pela deusa, e mais nem mesmo um inseto ou grão de areia estão excluídos da fé. E os mortos-vivos são corpos criados pela deusa, e por causa da magia da deusa que eles estão se movendo, então não é completamente impossível. A Santa fala que mesmo que tiverem fé, de maneira alguma a deusa abençoaria seres malignos como eles. Inveja fala que aqueles que realizarem algo dado como impossível deverão ser mais recompensados do que aqueles que realizarem algo simples. Com isso, ele questiona se a deusa não deveria recompensar ser maligno por alcançar a pureza e a fé justa. A Santa fala que ele não é nada além de um morto-vivo maligno que pratica necromancia, porém ela pensa que tudo o que ele disse está correto, ele é claramente um seguidor da deusa. Com isso, ela fala para ele os deixar passar, já que estão realizando os desejos da deusa. Inveja responde que obedecer às leis dos céus deve vir após obedecer às leis da terra, e mesmo se a deusa estiver sempre correta, ele ofereceu seu corpo ao rei, e é óbvio a quem ele deve obedecer. Com isso, eles deviam encerrar essa conversa, pois seus mortos-vivos estão cansados de esperar, assim ele ordena para eliminar todos. Rapidamente, a Santa lança uma barreira sagrada, no entanto, nada adianta, as criaturas passam pela barreira sem dificuldade. Assim que ela seria atacada, Motoya usa sua habilidade e a protege. Ele fala para ela não ficar distraída e manter o foco, assim ele começa a eliminar as criaturas. A Santa pensa que é igual da última vez, ele a protegeu também, mas rapidamente pensa que não pode ser assim, onde uma Santa não deve possuir tais sentimentos. Com isso, ela começa a eliminar as criaturas também. Quando uma criatura vai até Kim, ele acerta e fala que está muito barulhento. O herói, ao ver Kim, fala que estava feliz que ele esteja bem e diz que magia não funciona contra eles. Mesmo assim, Kim continua indo para o campo de batalha. O herói fala para ele esperar, dizendo que magia de luz não tem efeito sobre eles, com isso não deveria se apressar. Kim fala que não se importa com isso, logo em seguida uma criatura vem até ele, mas sem dificuldade ele o dizima e fala para o herói que eles vão quebrar se bater neles.
O herói, neste momento, fala que entendeu, onde enfrentar os mortos-vivos com magia de luz, ele ficou preso nesse estereótipo. Com isso, fala que só porque a magia sagrada não funciona contra eles, não significa que não poderão derrotá-los, onde ele só tinha que usar sua espada um pouco mais. E mesmo se a magia sagrada não funcionar, eles são servos do Rei Demônio, com isso a espada sagrada infligirá muito dano neles. O herói pensa que não vai cortá-los, vai destruí-los, e enquanto a magia de luz não funcionar, mortos-vivos fatiados apenas voltarão. Uma espada normal se quebraria, mas a espada sagrada é indestrutível. A Santa pensa que se eles usarem todo o ferro para fazer armas e armaduras, o que os fazendeiros irão usar para fazer suas ferramentas. Com isso, 2 punhos são mais do que o suficiente para proteger um seguidor dedicado, sendo os ensinamentos do Papa de 1000 anos atrás. Mas ela pensa que é uma pena que sua especialidade, magia de luz, não funcione. No entanto, sempre há mais de uma maneira de usar magia. Kim comenta que eles estavam se saindo melhor do que ele esperava, mas há muito deles e isso nunca acabará. Inveja fala para lutarem o quanto quiserem, onde mesmo que matem milhares de mortos-vivos não chegará nem perto de 1% do seu exército. Logo em seguida, Inveja vê uma enorme chama e dessa chama aparece um dragão. Todo o grupo estava em cima de Kim. O herói fala que tinha certeza que seriam cercados pelos mortos-vivos. Kim fala para eles irem direto para o castelo do Rei Demônio. O herói, ao olhar para Motoya, pensa que ele não estava nem um pouco chocado. Com isso, se questiona se ele sabia sobre isso. Com isso, pergunta a Motoya se Kim era um dragão. Motoya responde que não é nada disso. Com isso, o herói pergunta o que seria. Motoya responde se desculpando e diz que não pode lhe dizer por conta de uma promessa que fez com ele, onde o Sr. Kim nasceu como algo um pouco diferente da maioria. Onde ele é perigoso o suficiente para fazer todo mundo seu inimigo com apenas um passo em falso, por isso não pode falar mais do que isso. O herói pensa que ele consegue se transformar em um dragão e nasceu com algo um pouco diferente da maioria. Alguém parecido com isso é um metamorfo. O herói pensa que metamorfose é uma habilidade que somente demônios conhecidos como doppelgangers nascem com ela. Então, o Sr. Kim é um traidor ou um híbrido de humano e demônio. E o que Motoya disse sobre ele ser um pouco diferente faria sentido também, mas se esse for o caso, só resta uma única possibilidade, o Monstro da Destruição. Mas rapidamente pensa que isso é impossível, pois foram capazes de derrotar vários generais demônios graças ao Sr. Kim. Ele até mesmo os salvou dos mortos-vivos, e também ele já exterminou o Monstro da Destruição com suas próprias mãos. Ainda assim, suspeitava do Sr. Kim, onde de jeito nenhum que ele seja um monstro da destruição. Pouco tempo depois, eles chegam ao castelo. O herói fica surpreso por chegarem em menos de 30 minutos, tudo isso graças a Kim, mas ele pensa que o castelo do Rei Demônio é mais normal do que ele esperava. Kim fala que não tem tempo para ficar admirando o castelo agora e diz para olharem atrás deles, onde o exército dos mortos-vivos estava os seguindo. A Santa fala que nessa altura eles irão alcançá-los em cerca de 2 horas. O herói pensa em matar o Rei Demônio em 2 horas e depois escapar rapidamente nas costas do Sr. Kim novamente. Eles realmente podem fazer isso, onde estavam fazendo isso por um triz, e se não conseguirem caçá-lo antes dos mortos-vivos chegarem, eles ficarão na mesma situação. Com isso, alguém tinha que atrasá-los, e a única pessoa que pode fazer isso é ele. Assim, fala para Kim que tem algo a pedir. Após isso, o herói fala que eles têm o seu agradecimento. Assim, o grupo vai rapidamente em direção ao castelo. Os demônios tentam detê-los, mas Kim rapidamente aniquila todos facilmente. Ele pensa que é um combustível altamente inflamável guardado em seu corpo, onde uma única faísca pode incendiar isso, e agora não há ninguém para abrir os portões. Eles não serão capazes de entrar a não ser que apaguem o fogo. Inveja, ao observar tudo de longe, pensa que isso é ruim e questiona se aquele era um dragão do poço, aquele que respira dezenas de labaredas de fogo em um único dia. Mas pensa que isso não importa, o importante é que ele é um dragão.
As 3 fraquezas de um morto-vivo são: primeiro, eles são fracos contra magia do tipo luz, segundo, são fracos contra luz solar e terceiro, eles apodrecem com o passar do tempo. Para o primeiro, é resolvido com a fé deles, para o segundo, tem que esperar até o pôr do sol e para o terceiro, só precisa desidratá-los para que não apodreçam. Mas, como consequência, eles se tornam fracos ao fogo, porque são como lenha agora, e é claro que ele pode bloquear um pouco disso usando resistência ao fogo, mas o sopro de um dragão é demais. E para ajudar o Rei Demônio não vai adiantar muito agora, onde não serão nada além de combustível para queimar o castelo. Com isso, vai deixar isso com luxúria para proteger o Rei Demônio e fará o que puder deste lugar. Voltando para o castelo, o grupo do herói estava eliminando os demônios e adentrando o castelo, mas logo em seguida Luxúria aparece e fala que este lugar é o fim da linha para eles. Julius, o Lorde da Luxúria, um demônio cujo corpo é coberto de músculos, sua espécie é chamada de incubos. Eles são demônios de classe média mágicos que absorvem a força vital dos humanos encantando-os. Como magia e feitiços são suas habilidades, os incubos não precisam se esforçar para ficar em forma, desde que toda sua espécie é cheia de beleza jovial dos demônios. Eles consideram os músculos como algo feio, e Julius não era diferente, então como ele conseguiu tantos músculos, e por que ele usa o corpo dele como uma arma ao invés de sua magia? Tudo começou 10 anos atrás, quando ele perdeu alguém que era muito querido por ele. Há 10 anos, Julius estava extremamente confiante sobre sua aparência. Logo em seguida, o herói vai para cima dele. Luxúria fica irritado dizendo que estava tendo um flashback, assim lança um golpe no herói, porém nada adianta, ele é jogado para trás com tudo. Um fim meio triste para o Rei Celestial mais forte, mas esse final foi algo que já era esperado. Ele não usou ninguém como refém, como orgulho ou gula. Ele não tinha poder monstruoso como ira ou preguiça. Ele também não estava em uma luta onde tinha vantagem como ganância e nem tinha um grande exército como inveja. Em uma simples luta de 1 contra 1, o poder do herói é incomparável. O herói fala para os outros se apressarem. Luxúria pensa que não consegue derrotar o herói somente com força, com isso acredita que esse é seu fim. Rapidamente, o herói e seu grupo vão para o trono do Rei Demônio e se encontram com ele. Voltando para Kim, Inveja se questiona o porquê Kim não estava expirando sua respiração, se perguntando se ele tem outros planos. Assim, acredita que na realidade ele não consegue soltar nenhum fogo e estava apenas ganhando tempo. Com isso, decide que vai mandar alguma de suas tropas para o castelo demoníaco, logo em seguida que começa a descer. Devido a isso, rapidamente Inveja usa resistência ao fogo em seu exército, entretanto, para surpresa de Inveja, Kim joga um líquido sobre eles. Inicialmente, ele acredita que era veneno, assim diz que veneno nunca funcionará em quem está morto. Mas quem fala que já sabia que veneno não funciona e em seguida lança uma pequena chama. Inveja começa a rir dizendo que ele pode ser um morto-vivo, mas pode dar conta disso com resistência ao fogo. Entretanto, assim que o fogo chega nas criaturas, uma forte explosão acontece. Kim fala que apesar disso ser veneno, funciona melhor como combustível altamente inflamável, onde isso equivale a 30 expirações de fogo. Com isso, o exército de Inveja começa a ser dizimado, e no meio das explosões ele é atingido também, tendo o vaso com sua alma destruído. E assim todos os generais demônios são aniquilados. Após isso, Kim percebe que os mortos-vivos pararam de se mexer, com isso acredita que é porque o comandante deles foi eliminado. Assim, se questiona se deveria comer aqueles que não estão queimando, já que ele tem a habilidade da salamandra, ele pode comer nesse mar de fogo tranquilamente. Porém, percebe que esses caras não têm habilidades, com isso decide que é melhor comer aqueles caras que estão no Palácio do Rei Demônio. Ao chegar no castelo, ele começa a devorar os demônios, porém, para sua surpresa, ao chegar na sala do trono, encontra o herói protegendo o Rei Demônio. Motoya questiona o que o herói queria dizer com isso. O herói responde que não vai matá-lo, onde eles devem coexistir, foi o que disse.
A Santa fala para eles se acalmarem e abaixarem suas armas primeiro. Kim pergunta qual seria o problema e pede para explicarem a situação atual e também pergunta onde estava o Rei Demônio e quem era aquela mulher. O herói pensa que seria perigoso contar a verdade para o Sr. Kim. No entanto, Motoy revela que a mulher que está se escondendo atrás do herói é o Rei Demônio. O herói, cuja missão é eliminar o Rei Demônio, desertou. O herói fala para Kim ouvir o seu lado da história também. Ele diz que essa garotinha não é o Rei Demônio. Na verdade, ela era, mas agora não é mais, onde o corpo dela pode ser do Rei Demônio, mas a alma dela é de um mundo diferente. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!